noite a todos. Abra comigo a palavra de Deus, a sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 8, dos versos 35. Nós vamos ler até o versículo 49. Primeiro Reis, capítulo 8, 35 a 49. Peço que acompanhem a leitura da palavra de Deus, que diz: Quando os céus se cerrarem e não houver chuva por ter o teu povo pecado contra ti, e orar neste lugar e confessar o teu nome e se converter dos seus pecados, havendo tu os afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar, e dá chuva na tua terra, que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra, peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar e qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, vamos todos juntos, toda a oração e súplica que qualquer homem ou de todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um seu coração e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhes conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais, também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu nome, porque ouvirão o teu grande nome e da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho porque o enviares, e orar ao Senhor, voltado para esta cidade que tu escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja, e na terra aonde forem levados cativos, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os levarem cativos, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste, para a casa que eu edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e a sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Amém. Amém. O templo de Israel era um lugar muito especial, e não era um lugar especial como é o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, que simboliza o Brasil e assim por diante. É um marco para nós brasileiros, né? Uma foto, um monumento que representaria o Brasil.
O templo ali não era apenas um prédio, um lugar onde simbolicamente representava ali a religiosidade do povo, né? A centralidade de Deus, porque não era o palácio real que estava ali no meio, mas o templo, a Deus que estava no meio. Então eles declaravam, Davi, o rei Salomão, são reis humanos, mas o verdadeiro rei é o nosso Deus. Mas além dessa questão que toda a vida de Israel estava configurada ao entorno de Jerusalém, porque todo o judeu, pelo menos uma vez ou 3 vezes no ano, se ele fosse muito fiel, teria que ir para o templo em todas as festividades importantes. Ele, obviamente, não podia muito longe de Jerusalém e do templo. Então, é aquela velha história. Quem tem mais recursos e condições, moravam ali perto, né, de Jerusalém, como em Betânia, a família de Lázaro, que tinha ali uma propriedade, onde hospedava 12, 13 homens ali confortavelmente. Tá? Era ali bem perto. E pessoas mais carentes que vinham lá da Galileia, de Nazaré e dessas regiões todas. Mas, não obstante isso, todos estariam ali em volta. A configuração geográfica, a vida social, econômica, tudo gerava em torno do templo. E por que o templo era tão importante? Por que ele era não mais um prédio qualquer? Porque na concepção teológica, no entendimento bíblico que o povo tinha do templo, o templo era o único lugar no planeta Terra onde a realidade celestial se encontrava com a terrena num único lugar, a ponto de se misturarem. Não é como se ali fosse uma janela para o céu, um lugar especial santo, não. Mas era o lugar na terra considerado a embaixada celestial, onde quase que como o pé de Deus encostasse ali, daquele solo considerado sagrado. E por isso que o templo era da maior importância. O templo nada mais era do que um prédio permanente do tabernáculo. E o tabernáculo estava ali já há anos, e Davi queria construir essa casa, e na época do seu filho Salomão, esse templo é construído. E na dedicação, quando o templo é finalmente construído, na dedicação, Salomão, em vez de dar um discurso político muito bonito, ele faz uma oração profunda, uma oração grandiosa. E é essa oração que nós acabamos de ler, ou parte dessa oração, né, é que nós acabamos de ler. Nós vemos aqui então o porquê que as pessoas oravam voltadas para o templo quando havia fome, quando eles pecassem, a chuva parasse de vir, na guerra, quando os inimigos cercassem a cidade, quando eles fossem levados como prisioneiros. Em todas as ocasiões, eles se voltariam para o templo, ou eles iriam para o templo. E essa não era apenas um simbolismo místico. Não era como os muçulmanos fazem hoje, quando voltados 5 vezes por dia para Meca e para Medina, para os seus lugares religiosos, eles oram ao seu Deus. Não era essa a ideia. Mas ao voltar-se para o templo e ao ir para o templo orar voltado para lá, eles entendiam que não se tratava de mera religiosidade, daquela ideia de que o lugar sagrado tem poder, e quando você se volta ou quando você vai para lá, é como se a energia daquele lugar fosse abençoar a sua vida. Não, mas é porque a presença do próprio Deus ali no templo, mais especificamente no lugar mais profundo ali, no Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar lá uma vez no ano, era ali que era o ponto de contato entre o céu e a terra. E essa é uma realidade
importantíssima pelo qual as pessoas oravam por todos os tipos de problemas, por todo tipos de coisas aqui, como nós vimos, por chuvas, guerras e tantas coisas importantes e corriqueiras. É justamente aqui que Salomão ora. E você vai ver que é uma oração compreensiva, é uma oração extensa, é uma oração que tem diversos temas. Ele tenta ser o mais abrangente possível, e ele vai incluir nessa sua abrangência o estrangeiro, aqui no versículo 41. Também o estrangeiro que orar. E ele vai orar. Ele vai vir de outros lugares. Outros vão orar voltados para o templo, para a terra de Israel. Na época de Salomão, isso ainda era muito pequeno, ainda não tinha acontecido. As nações conhecerem o poder do grandioso Deus. Isso aconteceu na época de Moisés. Mas na época que eles estavam tentando conquistar a terra prometida, na verdade o contrário aconteceu. Em vez de Israel influenciar as nações, Israel acabou sendo influenciada pelas nações. E nós vemos a história tão trágica que é do livro de Juízes e assim por diante. Mas finalmente, quando o grande rei Davi termina a conquista da terra prometida, e agora o seu descendente, o rei Salomão, vai finalmente colocar o projeto de Deus em ação, do reino de Israel em ação. Aí ele vai e faz essa singela, essa pequena e simples oração, que vai gerar um efeito borboleta, que vai gerar repercussões grandiosas. Ele vai reverberar de uma forma que grandes coisas vão acontecer. E tudo que Salomão fez foi uma simples oração na dedicação do povo, onde ele inclui nessa oração tão abrangente o estrangeiro. Depois de alguns anos, Salomão ele se dedica como um bom rei na sua função. E a função que ele entendia que era a mais importante de todas, sabe qual era? Hoje, qual é o ministério no governo que é mais importante? Nos governos modernos, né? Qual é o ministério mais importante? É o ministério da economia, da fazenda, tal, né? Não importa o nome. Esse é o mais importante, tá? No mundo moderno é esse. O número 2, num presidencialismo, numa monarquia, é a economia. No mundo antigo, quando vivia-se em guerras, o ministério mais importante era o da guerra. O general era o segundo homem mais importante. Né? Então, há ali essa questão muito importante para os valores daquela cultura. E sabe qual era o ministério mais importante no reinado de Salomão? Não era a guerra, não era a economia, era o ministério da sabedoria. Os provérbios que ele escrevia, o livro dos cânticos, cantares, o livro de Eclesiastes. A sabedoria de Salomão era para ele o ministério mais importante. E olha só que interessante. A gente já conhece aquele ditado, é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe, certo? E o que são os livros de provérbios? É você fazer um povo sábio. Um povo sábio. Por que as pessoas têm problemas de saúde? Porque elas comem mal, elas se exercitam mal e têm uma vida desregrada, cheia de vícios, etc. O Ministério da Saúde vai tratar sintomas e consequências dessa vida desregrada e não sábia. Por que você tem criminalidade? Famílias desestruturadas, crianças abandonadas, e um monte de questões, tal, que vai gerar segurança pública e tantos problemas e tantos impostos para pagar tudo isso, quando a raiz de resolver todos os problemas é o quê? É ter um povo sábio. Pais que eduquem os filhos no caminho do Senhor. Pessoas que vivam uma vida regrada. Olha para a formiga que trabalha de noite e dia, as estações.
quando Salomão, usando toda a sua capacidade, toda a sua força, toda a sua energia para constituir esse lugar chamado Ministério da Sabedoria. E a partir dali, ele vai reunir sábios de vários lugares do mundo. Ele vai ter ali pessoas com que ele vai falar da grandiosidade de Deus, pessoas vão se converter ali, e ele vai elaborar os provérbios de duas formas poderosíssimas. A primeira forma é que os provérbios tinham uma linguagem simples e universal, que ela era transponível para qualquer cultura. Ela não era cheia de hebraísmos, cheia de termos e de ideias e conceitos culturalmente presos que não daria para replicar, né? Imagina você tentar explicar para um estrangeiro, é lá onde Judas perdeu as botas, né? Então, os provérbios não usavam essas expressões idiomáticas típicas para ter um alcance mais universal. E outro elemento fundamental, o segundo elemento importantíssimo nos provérbios, sabe qual era? O do enigma. O do enigma. Era feita de uma forma que a mente das pessoas, o sentimento das pessoas era engajado. E não era uma resposta pronta. As pessoas levavam a pensar. Como uma boa piada, uma piada muito inteligente, que você pensa, uau, entendi, você dá aquela gargalhada. Os provérbios tinham esse poder de trazer ali a mente e o coração para o engajamento, para a pessoa pensar, e aquilo ficava gravado de tal forma, numa cultura oral como era de Israel, que aquilo ia se espalhando, se espalhando, se espalhando, e sem cobrar impostos, sem problema da violência, sem problema de saúde, educação, tantos problemas que nós vemos hoje, o povo sábio que ia se formando ali, ia construindo uma nação rica, próspera e abençoada. Uau! Quando os reis da terra souberam da revolução que estava acontecendo em Jerusalém, em Israel, quando eles viam a felicidade do povo, viam que o povo era sábio, viam que o povo não vivia no vício, viam que o povo prosperava em tudo o que fazia, os reis falaram, não é possível. A gente também precisa entender o segredo daquela nação. A história mais famosa é da rainha de Sabá, não é mesmo? Mas a rainha de Sabá não foi a única que veio lá, provavelmente da região da Etiópia, da África ali, para conhecer a sabedoria de Salomão. Vieram reis de vários lugares. Inclusive, 2 dos provérbios que estão na Bíblia, o provérbio 31, você vai ver a menção do rei Agur e do rei Lemuel, reis da Arábia. Estrangeiros escreveram a palavra de Deus. Reis da Arábia escreveram provérbios aqui. Provavelmente pessoas que vieram conhecer a sabedoria de Salomão, levaram consigo uma cópia do livro de provérbios, se converteram, viram também, na sua extensão, o seu reinado prosperar, e falaram, nós também seguiremos o Deus de Israel. E aquela profecia que Moisés disse, se vocês forem um povo sábio, guardarem a lei de Deus no seu coração, todo mundo, as nações virão e dirão, eis aí um povo sábio. E a época de Salomão vai viver uma das épocas mais prósperas na propagação do conhecimento, da glória e da sabedoria de Deus em todo o mundo, em todo o entorno, na época de Salomão. Na primeira fase, enquanto permaneceu fiel ali a Deus, naquela fase, muitas e muitas e muitas nações e reis da terra não foram apenas influenciados, mas se converteram. Uma simples oração,
onde ele chama o estrangeiro, ouvir do teu grandioso nome, vier aqui. Como é que Salomão ia prever? Como é que Salomão ia ter a dimensão do que isso ia tomar? Mas essa simples oração vai fazer com que os reis da terra venham até ele. E uma das épocas, uma das eras mais prósperas de Israel, para missões transculturais, vão acontecer nesse período. Séculos mais tarde, Jesus está no templo. Não no mesmo templo de Salomão, porque aquele templo havia sido destruído, queimado. E por que esse templo foi queimado e destruído? Porque Israel quebrou a sua aliança com Deus. Esse é o motivo principal. E um dos pontos na sua aliança é que Israel deveria ser a luz para as nações, e ele só era luz para o seu próprio umbigo. E um dos motivos do juízo de Deus foi porque Israel deixou de ser esse povo missionário. Então o templo é destruído. O povo sofre lá na Babilônia, eles voltam e o templo é reconstruído. E no templo de Herodes, na época de Jesus, então, Jesus chega no início do seu ministério e se depara no templo com uma cena horripilante. Dentro do próprio templo, num dos pátios ali, estava acontecendo um grande comércio. Pessoas vendiam animais, trocavam dinheiro a preços astronômicos. A corrupção era tamanha que ali era um loteamento, como se fosse shopping center. Eles cobravam altíssimos impostos. Quem é que cobrava esses impostos? Os próprios sacerdotes. Eles ficavam com todo aquele dinheiro e para pagar, né, o aluguel e tudo mais, as contas, eles tinham que cobrar 3, 4, 5, 6 vezes o valor de mercado de animais para viajantes que vinham de longe para poder comprar um animal para sacrificar ali. Porque uma viagem longa dessas, um animal não ia aguentar, ela ia se machucar e não seria apto para ser dado ali em adoração a Deus. Mas o interessante é que onde era esse pátio que estava acontecendo o comércio? Um dos pátios era o pátio dos sacerdotes. Aí o pátio externo ali vem o pátio dos homens judeus, depois vem o pátio das mulheres judias, e no outro pátio ali, mais exterior, é que acontecia esse comércio. Adivinha qual era esse pátio? O pátio dedicado para o estrangeiro. O Evangelho de Marcos diz: a minha casa será casa de oração das nações, dos povos. E aquele lugar reservado para o estrangeiro havia sido tomado por aquele comércio. Jesus vai, pega um chicote, limpa o templo. Engraçado. Ano após ano, aquele eunuco da Etiópia, ele ia, né, que aparece lá em capítulo 8 de Atos, ele ia até Jerusalém uma vez por ano, talvez com menos frequência, não sei, mas ele ia para lá como um bom judeu. Provavelmente a fé daquele eunuco vinha desde a época da rainha de Sabá, desde a época de rei Salomão. Aquela simples oração abençoando gerações. A igreja na Etiópia, eu vi um documentário de alguns vídeos do templo e tudo mais, o lugar, a igreja é em pedra. É dentro, quase que dentro de cavernas, eles se vestem em branco, tem muitos elementos judaicos no culto cristão. É uma igreja das mais antigas. A igreja lá, a igreja de Pinheiros aqui tem 113 anos, a igreja lá tem igrejas com 1000 anos, tem igrejas com 1200 anos, esse é o nível, né? E igrejas mais antigas ainda do que essa. E aquele eunuco, naqueles anos então, vai encontrar o pátio dedicado para ele, livre para ele poder adorar e orar a Deus. Como é que teria sido nos anos anteriores? Provavelmente ele ficou do lado de fora, não podia entrar no templo, só ficava ali na parede, tocando talvez, não sei. Mas naquele ano, então, Jesus limpa
aquele local. Estava limpo. E quando, depois das suas orações, depois de entregar os seus sacrifícios a Deus, ele está voltando. Ele está lá na sua carruagem lendo Isaías 53, ninguém pode explicá-lo, e o diácono evangelista Filipe chega lá, e conduzido pelo Espírito Santo, e pergunta: você entende o que você lê? Ah, não tem ninguém me explique. Sobe aí. Ele explica que é sobre Jesus Cristo. Aquele eunuco se converte, é batizado, e ele vai voltar para a sua terra natal, a Etiópia, como o primeiro missionário, primeiro cristão daquela era. Tudo isso, de novo, por causa dessa pequena oração do rei Salomão. Aqui nessa oração de Salomão também tem um detalhe sobre o cativeiro. Se o povo pecar e for levado para o cativeiro. Uma das coisas que sempre me deixou assim, com um ponto de interrogação muito grande, era a oração de Daniel. Daniel, por que você tinha que orar com a janela aberta, se você sabia que aquilo era uma armadilha dos seus inimigos? Será que Deus não ia ouvir a sua oração se a janela estivesse fechada? Você não precisaria falar em voz alta, mas em silêncio, né? E sempre isso me deixou encucado. Mas ele fez isso com a janela aberta, seguindo essa oração de Salomão. Quando o povo estiver lá no cativeiro, porque eles pecaram, mas eles se arrependerem e orarem voltados para esse templo, para essa cidade. Ouve tu nos céus e faze justiça. Daniel é preso, é jogado na cova dos leões, nós sabemos, e ele sai dali intacto. Todos nós conhecemos essa história, mas o que vem depois disso que é interessante. A Pérsia na época, depois da Babilônia, era a nação mais importante e influente no planeta Terra, onde várias nações, se não todas as nações do planeta Terra, estavam ali de alguma forma representadas. E com certeza todas as nações ouviram da grandiosidade de Deus, do livramento do Deus de Israel para aquele que era o seu servo Daniel. É justamente isso que nós vemos nessa oração. No versículo 43, se você puder abrir, isso aqui é muito importante, isso aqui é crucial. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome. Uau! Isso está conectado com a oração de Daniel, mas olha só. E o estrangeiro que ouvir falar do grandioso Deus de Israel, orar. Senhor, ouve a oração dele, porque ele é um coitadinho que tenha lá os seus problemas, as suas angústias, o seu filhinho está doente, a sua mãe está acamada. Ouve a oração dele, para que ele tenha a sua oração atendida e ele seja alguém feliz. Não é isso que a palavra diz, né? Mas se Deus ouvisse a oração daquele estrangeiro, o que ia acontecer? Todos os povos da terra conheceriam o nome de Deus. Para que a finalidade é essa. Deus atenderia a oração do estrangeiro com a finalidade para que o seu nome seja conhecido em toda a terra. Quando Deus atende a oração de Daniel ali na cova dos leões, e ele sai de lá intacto, os povos da Pérsia e as nações reunidas na Pérsia, com certeza engrandeceram o nome de Deus e conheceram esse grandioso nome,
Porque Deus ouviu essa oração. Quando o seu povo estiver no cativeiro e orar voltado ao templo. Quando o estrangeiro lá na terra dele, ou quando ele vier para o templo e orar, o Senhor atende a oração para que todos os povos conheçam. E é isso que uma pequena e simples oração do rei Salomão, numa ocasião que ainda ele era um jovem rei, com temor e tremor ele pedia: Senhor Deus, me dá sabedoria para governar esse povo. E nos primeiros anos ali ele constrói o templo, dedica, e ele faz essa singela oração, e Deus ouve a sua oração de forma poderosíssima. As nações vão conhecer o nome de Deus. O efeito borboleta dessa oração é gigantesco, é tremendo. A gente não consegue quantificar quantas nações e povos e milhares de pessoas foram abençoadas através dessa oração, através da atitude de vida desse rei sábio e de um povo missionário. Você pode reclamar a Deus, né? Deus, por que o Senhor demora em atender a minha oração? E a grande motivação das orações nossas está o quê? Na minha felicidade, em livrar o meu sofrimento, e nunca é para engrandecer e glorificar o grandioso nome de Deus. É a pergunta que você tem que se fazer quando você sempre ora é: como, Senhor Deus, essa oração e esse pedido que eu estou te fazendo vai engrandecer o teu nome? E se você fizer essa pergunta para Deus, eu não tenho sombra de dúvidas, ancorado na promessa inconfundível da palavra de Deus, que Ele vai ouvir essa tua oração. E na medida que Deus ia respondendo a oração, o povo de Deus, para que as nações conhecessem o seu nome. Essa é uma das orações que Deus mais se alegra em responder. O Salmo 2 diz: pede-me e te darei o quê? As nações por herança. Pede-me, pede-me. Para mim é um privilégio poder fazer parte do Perspectivas. Eu queria que os alunos inscritos no Perspectivas ficassem de pé, né? Aqui rapidamente. O Perspectivas é um pequeno efeito borboleta na vida espiritual dos irmãos. Vocês vão ouvir relatos atuais de pessoas que trabalham em lugares longínquos, isolados do mundo, coisas que não podem ter na internet, porque representa risco para muita gente, mas coisas absurdas, grandiosas, como essas que Deus está fazendo no mundo. E tudo isso começa de uma forma muito pequena, singela. Senhor, que o teu nome seja glorificado, conhecido em toda a terra. E é essa oração que Deus responde. Deus abençoe vocês que estão fazendo, estão matriculados. E aqueles que querem participar, toda quinta-feira, às 7:30 da noite, durante 12 encontros, acontece, né, o movimento Perspectivas, que é também como essa oração de Salomão. Deus tem feito grandes coisas aqui no Brasil através desse movimento. E é isso que nós queremos ver. A glória de Deus sendo levada até os confins da terra. Que a minha e a sua vida, a minha e a sua oração, seja essa: glorificar o nome de Deus, para que as nações, os povos, também conheçam e engrandeçam o nome de Deus. Como foi na vida de Daniel, de Salomão, do eunuco, de tantas pessoas que viram o efeito borboleta ganhando dimensão, corpo e essa amplitude global. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer
Queremos pedir a Tua bênção, consagramos a Senhor o início de mais uma turma do Perspectivas aqui na Igreja de Pinheiros. O Perspectivas que acontece em 8 localidades aqui no estado de São Paulo. Acontece em mais de 50 lugares no Brasil todo. Pessoas que querem ver o que o Senhor está fazendo nesse mundo. Relatos de primeira mão de pessoas que estão lá na frente no campo de batalha e querem entender como cada um de nós, que às vezes não tem o chamado missionário, pode fazer parte da grande obra que o Senhor mesmo está fazendo para trazer toda a glória ao Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra, por essa oração de Salomão. Ó Senhor Deus, que essa simplicidade, que essa motivação genuína também esteja em nossos corações, Pai. De Te amar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, Senhor. Para que seja conhecido em toda a terra o Teu grandioso nome. Para que todos os povos o adorem, no nome do Senhor, o único, Jesus Cristo, de agora e para todo sempre. Amém.